Boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, à webconferência da disciplina de Legislação Tributária e Comercial. E hoje eu vou conversar aqui com o professor Roger Carlos Dias Regeni. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que está a trabalhar aí essa disciplina nesse momento que o pessoal mais está pensando em tributos, né? É um momento difícil, né, de comentar sobre tributos, né, sobre pagamentos ao Estado, nesse momento onde se discute, né, as políticas que o Estado está aplicando, está desenvolvendo, né, na sociedade, nesse contexto atual, né? É uma disciplina também complexa, né, pela sua carga horária, que é bastante curta, né, com um assunto bastante extenso. Uhum. Bom, então vamos lá, o nosso primeiro tópico aí, entrando bem direto no assunto, né? Por que existe essa cobrança de tributos no Brasil? Então, o Estado, né, chamando o Estado aqui o Brasil, né, que é composto pelos seus Estados-membros e pelos municípios, obrigatoriamente tem que cumprir algumas finalidades, né? Essas finalidades estão previstas na própria Constituição Federal. Então, de acordo com essas atribuições que o Estado tem, ele precisa de recursos financeiros para desenvolver essas políticas públicas relacionadas ao cidadão, né? Então, como ele precisa desenvolver essas atividades, ele precisa do quê? De recursos financeiros para fazer frente a esses dispêndios que são necessários. Logo, né, o Estado acaba participando como empresa, em alguns momentos, no ambiente empresarial e também arrecada através de cobranças feitas aos cidadãos, que são feitos através dos tributos, né? Por que é feito dessa forma, né? O cidadão comum, né, transfere ao Estado, né, algumas funções, né? E o Estado busca realizar, né, o bem comum de todas as pessoas que estão sediadas, né, dentro do seu espaço. Então, nessa busca do bem comum, essas atribuições são determinadas ao Estado na sua execução, para que o Estado faça essas atividades, né? Por exemplo, nós temos saúde, segurança, educação, né? Então, para o Estado fazer frente a essas despesas, ele precisa arrecadar, ele precisa de dinheiro. Então, por isso que surgem, né, os tributos no nosso sistema como um todo, né? De forma assim bem mais técnica, né, nós temos uma definição, né, para entender um pouquinho melhor essas entradas de recursos no Estado, tá? Então, definido isso lá no decreto 200/67, que as entradas originárias são aquelas entradas que o Estado tem quando ele está participando em pé de igualdade com uma empresa do setor privado, quando desenvolve atividades parecidas com outras empresas do setor privado. Essas são as entradas originárias, né? E também nós temos o quê? As entradas chamadas derivadas, né? Aqui sim, aonde se acomodam todas as entradas de recursos ao Estado que são feitas através dos tributos, tá? Então, muito se pergunta, né, e se questiona até nos concursos públicos, né, a classificação das entradas, né, de recursos para o Estado. Então, as originárias são aquelas que o Estado tem como se fosse semelhante a uma empresa, e as derivadas são as imposições feitas ao cidadão que obrigatoriamente terão que recolher aí aos cofres públicos, tá? Então, o que acontece? Quando o Estado gasta mais do que ele arrecada, surge o que nós chamamos de dívida pública, certo? Semelhante, né, mal comparando, né, um exemplo grosso modo falando, seria como se nós estivéssemos gastando mais do que nós recebemos quanto pessoas físicas, né? Ou seja, quando nós gastamos mais do que o nosso salário, nós ficamos o quê? Inadimplentes. O Estado, né, é da mesma forma. Se o Estado tem uma arrecadação determinada, uma arrecadação prevista, e gasta mais do que ele arrecada, surge para
os estados o que nós chamamos de dívida pública. É o que nós vemos aí, atualmente, essa discussão, né? Qual é o valor da dívida que o Estado tem, mesmo com toda a arrecadação que ele possui, né? Então, isso é o que nós chamamos, né, de dívida pública, tá? Então, por essa razão, né, por essas funções que o Estado tem, por essas obrigações que o Estado tem, é que, obrigatoriamente, ele precisa dessas entradas para fazer frente a essas obrigações que, obrigatoriamente, ele precisa desenvolver, tá? Então, por isso que surge, né, essa questão toda aí, né? E aí, hoje, nós vamos focar um pouquinho mais nessas entradas derivadas, né, que é aonde está a carga tributária brasileira aí como um todo. Uhum. Bom, e o nosso próximo tópico é justamente essa pergunta que muita gente se faz, né? A carga tributária no Brasil é muito alta? Pois eu sempre brinco, né? E até agora aí, nós estamos comemorando, né? O falecimento de Tiradentes, né? Aí porque ele não queria mandar, né, parte, né, do ouro brasileiro para a coroa portuguesa, né? Isso era uma proporção muito menor do que nós pagamos hoje, né? Então, hoje nós estamos aí com uma carga tributária considerada alta, né? E nós não fazemos nada, né? Então, eu brinco que nós temos medo de ser decapitado também, né? Porque nós aceitamos, né, essa carga tributária aí que está sendo imposta pelos governos municipais, estaduais e federais, né? Então, tem aí uma telinha para vocês darem uma olhada, que a carga tributária, no decorrer dos anos, né, vem só aumentando, né? Nós olhamos lá, em 96 era 25%, 2006 era 35,21%. Então, primeira observação que a gente faz, né? Todas as coalizões políticas que assumiram o país aumentaram a carga tributária, né? Não teve nenhuma que disse, olha, nós vamos reduzir a carga tributária, certo? E a questão é meio óbvia, né? Porque a preocupação é só com a arrecadação, né? E não se preocupa com o outro lado da balança, que é o quê? A redução das despesas, né? Não existe como reduzir a carga tributária se o Estado não reduzir as suas despesas. As despesas aumentam a cada ano e, de forma muito fácil, né, o Estado como um todo aumenta a sua arrecadação para fazer frente às suas despesas. E todos, né, os cidadãos acabam arcando aí com essa carga tributária que é alta, né? Então, se a gente olhar aí, ó, um gráfico, a gente verifica que desde 96 a 2006 só aumentou os tributos no país, né? Então, teve alguns governos se manteram, outros aumentaram um pouquinho menos, mas a carga tributária sempre aumentou, certo? O que é importante a gente comentar, né? Que hoje, né, tanto o governo quanto os empresários sabem que essa carga tributária não pode aumentar, certo? Porque se ultrapassar disso, né, chegamos aí a uma sensação que é melhor sonegar do que recolher, né? Então, essa consciência existe já entre empresários e governo que nós não podemos ultrapassar desse atual percentual aí, que, de acordo com os institutos, né, uns dizem que está em 38%, outros dizem que está 35% em relação ao PIB brasileiro. Então, é importante, né, que exista essa consciência, porque senão, né, a nossa carga tributária fica aí muito alta e difícil de ser até assim suportada, né, pelos cidadãos que compõem aí o Estado brasileiro, né? Então, a gente pensar assim, olha, em relação aos países desenvolvidos, né, a carga tributária do Brasil é alta, né? Então, nós vamos comparar lá, olhando lá, Estados Unidos, 25,7%, certo? Japão, 26,3%, França, 41,1%, aí o Brasil está lá, né, 34%, 35%. Então nós não cobramos tanto, né, em relação ao PIB, né? Mas qual é o grande problema que nós temos, né? A contraprestação do Estado, certo? Ou seja, desses países aí, chamados países desenvolvidos, né, países do primeiro mundo, a contraprestação, o retorno para o cidadão,
é muito maior do que nos países de terceiro mundo, nos países emergentes, né? Já dizia, né, alguns comentaristas aí, né, que o Brasil cobra tributos de países de primeiro mundo, né, e presta serviços de países de sexto mundo, né? Então, a preocupação nossa, além da carga tributária alta, é a contraprestação, né, que no Brasil é muito ruim. Então, vamos pegar lá. Segurança, né, é a obrigação do Estado, mas precisamos contratar uma empresa privada para proteger nossas casas. Precisamos ter seguro para os nossos veículos, tá? E assim vai, né? Poderíamos dar N exemplos, né? Saúde, a obrigação é do Estado, mas temos que ter plano de saúde, né? Então, além de nós arcarmos com a carga tributária, nós temos que, novamente, né, ter dispêndios pessoais para garantir aquilo que, entre aspas, seria uma obrigação do Estado, né? Então, em comparação aos países do primeiro mundo, estamos numa carga tributária parecida, mas em relação à contraprestação é muito diferente, né, dos países do primeiro mundo com o Brasil, né? Se nós fazemos a mesma comparação com os países emergentes, né, com os chamados países em desenvolvimento, aí sim nós vemos que a nossa carga tributária é muito alta, né? Vamos pegar aí o caso Índia, 15%, China, 18%, né? São os países aí, Rússia, 31%, são os países que estão em concorrência, né, com o país, né, no mundo, né? Com o Brasil, estão em concorrência em relação aos seus produtos. Então, a gente vê que a gente tem uma carga tributária muito alta em relação a esses países. Por isso que comenta-se, né, que o país exporta tributos, né, em razão disso, né, que o produto vem com uma carga tributária muito alta, afetando diretamente a competitividade das empresas, né? Então, em síntese, podemos dizer que, sim, né, a carga tributária brasileira é muito alta, tá? Uhum. Bom, vamos falar um pouco o que é o sistema, né, jurídico tributário. Aqui ainda, só para vocês terem uma noção ainda, né, a gente tem aqui ainda faz uma telinha só para vocês verem aí, que é o crescimento em percentuais ano a ano, né, o crescimento, a evolução da carga tributária do Brasil. Temos aí os percentuais também de aumento, ou seja, só para deixar claro, né, que a carga tributária nesse período sempre aumentou, né, e nunca diminuiu, né. Então vamos pensar assim agora, pensando de forma técnica, né. Aonde que tem essas previsões do nosso sistema tributário? Na Constituição Federal. A Constituição Federal do Brasil define o formato do nosso sistema, tá? Então, a gente diz o quê? Que o nosso sistema jurídico tributário, ele é único, né? Ele é uno. Por que ele é único? Porque ele está ligado pela mesma espinha dorsal. Porque está ligado pela mesma linha que vai determinar todas as regras que estão dentro do sistema, certo? E ao mesmo tempo, ele é complexo, por quê? Porque existe um emaranhado de normas estabelecendo regras dentro da área tributária, né? Como nós temos 3 entes políticos, né? Nós vamos encontrar regras tributárias na União, vamos encontrar regras tributárias nos estados, vamos encontrar no estado membro, e vamos encontrar regras tributárias nos municípios, né? Então, esse emaranhado de normas, né, está ligado aonde? À Constituição Federal, né, que é a sua espinha dorsal, né? Então, nada pode ferir a nossa Constituição, tá? Então, por isso que a gente fala, né, olha, nosso sistema, ele é único e complexo, né? Ele é único, né? Temos que interpretá-lo de forma única. Mas, ao mesmo tempo, temos que acompanhar toda essa legislação para que a gente consiga entender o nosso sistema tributário. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário tem um estudo, né, dizendo que a legislação brasileira hoje, a legislação tributária, tem 350 quilômetros em papel A4, né? Então, acompanhar a legislação brasileira não é fácil, né? Não é fácil, né? Então, imagine se nós conseguíssemos acompanhar. Temos que ser meio um robô aí para fazer esse acompanhamento, né? Então, esse sistema, né, é formado por regras que obrigatoriamente precisam ser respeitadas, né, tanto pela União
tanto pelos estados, tanto pelos municípios e também pelos cidadãos, tá? Então, quando a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto, a gente entra naquela discussão, estamos diante de uma relação jurídica ou diante de uma relação não jurídica, né? O que seria uma relação jurídica? É aquilo que está previsto em uma norma e que tem efeitos, né, para quem deixe de cumpri-las, né? Uma relação jurídica, né, é aquela relação que não tem uma previsão legal, que não tem uma determinação em uma regra, né, em um estatuto, em uma lei, né? Então, a relação jurídica, um exemplo, para a gente só usar uma metáfora aí para a gente gravar isso, né? Vamos imaginar, nós entramos no ônibus, né? Não estamos reservados lá, não estamos sentados naquele lugar reservado para pessoas com deficiência, nem as grávidas, né? Chega uma pessoa mais velha. Existe uma obrigação em nós ceder o lugar? Não existe uma previsão de uma norma. Existe o quê? Uma questão de educação, né? Uma questão, um princípio ético, né? Se nós não cedermos o lugar, nós vamos cometer um pecado, né, na visão da igreja, né? Mas não existe uma norma nos obrigando a fazer isso, né? Então nós estamos diante de uma relação não jurídica, né? Agora, se nós estivermos, né, dentro de um lugar que é reservado para pessoas especiais, aí existe uma lei, existe um regulamento. Se nós não sairmos, né, nós sofremos uma sanção em relação a isso, né? E a exigência de tributos no país? É uma relação jurídica ou uma relação não jurídica? É uma relação jurídica. Por quê? Não está a nosso bel prazer pagar tributos, né? Ou seja, quando nós praticamos uma ação que isso constitua um fato gerador tributário, certo? Obrigatoriamente, nós precisaremos pagar o tributo devido, certo? Então, nós estamos diante de uma relação jurídica quando estamos tratando, né, de cobrança e exigência de tributos no país, certo? E aí tem uma outra questão importante, que é para a gente entender aí essa questão, quando a gente fala em direito objetivo e direito subjetivo. O que é o direito objetivo? São as previsões legais relacionadas a tributos no nosso sistema jurídico tributário. Ou seja, são as regras que existem, que estão determinadas em cada lei para exigência do tributo, certo? Isso é o direito objetivo. E o que seria o direito subjetivo? Seria o exercício daquele direito que está previsto na norma, certo? Nós, obrigatoriamente, temos que cumprir o que está na norma tributária. O Estado, obrigatoriamente, precisa cumprir o que está previsto na norma, né? Então, estamos o quê? Temos as previsões legais que constituem o direito objetivo e temos o exercício desse direito, tanto pelos cidadãos quanto pelo Estado, para exigir o que está previsto na norma, né? Tanto a não cobrança quanto a cobrança, né? Então, o Estado não pode, né, deixar de cobrar um tributo porque é amigo político. Ele vai ter que exigir de todos ao mesmo tempo, certo? É um exemplo clássico que acontece, né? Aos amigos, as benesses da lei e aos inimigos, os rigores da lei, né? Olhando a legislação tributária, isso não pode acontecer, ou seja, né, tem que ser única para todos, né? Tem que ter o mesmo tratamento no dia a dia, né? Então, esse conjunto, né, gera um pouco de confusão quando a gente fala em direito tributário, tá? Na sequência, a gente vai entender o quê? Que o sistema tributário está formado pelas suas fontes. São da onde surgem, né, as normas tributárias. Então, temos lá, vamos imaginar que isso aqui fosse uma pirâmide. No ápice da nossa pirâmide, nós temos o quê? A Constituição Federal. A Constituição Federal vai estabelecer o quê? As competências tributárias. Está lá previsto na Constituição, tá? As leis complementares vão estabelecer o quê? As regras gerais sobre tributos, certo? E a lei ordinária é que realmente vai criar o tributo, né? Então, pense, né, especificamente, né, dentro da esfera tributária que nos interessa aqui. Temos uma competência estabelecida na Constituição Federal, né? Temos uma lei complementar que estabelece as regras gerais e temos a lei ordinária que realmente cria o tributo,
certo? E após, né, essas fontes formais primárias, né, surge o quê? As secundárias, certo? Que são já do Poder Executivo, que visam, né, dar procedimento àquelas normas que foram criadas no Poder Legislativo, certo? Então, o que nós chamamos aqui de fontes secundárias, né? Que são os decretos, as instruções ministeriais, que visam o quê? Visam dar cumprimento àquelas exigências do Sistema Tributário Nacional que foi criado pelas leis primárias, tá? Então, pense, né? Temos uma Constituição, temos uma lei complementar, temos uma lei ordinária e temos um decreto, né? Então, o decreto não pode ofender a lei ordinária, não pode ofender a lei complementar e não pode ofender a Constituição, né? A lei ordinária não pode ofender a lei complementar e não pode ofender a Constituição Federal. A lei complementar não pode ofender a Constituição Federal, né? Então, esse emaranhado de normas aí, é por isso que surgem, né, essas várias discussões que estão tanto no âmbito administrativo quanto no judicial em relação aos tributos do nosso sistema, né? Porque certamente, né, vai dar antinomia nas normas, vai ter confusão de interpretação e tudo mais dentro do nosso sistema. Então, esse conjunto, né, iniciando-se lá pela Constituição Federal até os decretos, tudo isso que tratar de tributos compõe o que a gente chama de legislação tributária. Tudo isso, certo? Está lá previsto no artigo 96 do Código Tributário Nacional, né, que todo esse conjunto de normas é que formam o nosso sistema, né? Então, é complexo, né, pela leitura e pela forma que devem ser interpretadas essas normas aí do nosso sistema, mas é o que nós temos aí que trata o sistema como um todo, né? Então, esse sistema, né, é as previsões normativas que tratam da criação, da cobrança, da extinção do tributo como um todo, quais são as competências de cada ente político, né, e como que vai ser feita a sua cobrança. Tudo isso forma o sistema tributário nacional do nosso país. Tá? Vamos lá para o nosso próximo tópico, professor. Quais seriam as espécies tributárias? Pois é, aí nós temos, né, uma grande discussão, né, entre os autores e os estudiosos aí da área do direito tributário. Primeiro, né, nós temos lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional um conceito sobre tributo, né, que é o tributo, né? Então, temos lá prestação pecuniária. O que é uma prestação pecuniária? É um pagamento em dinheiro feito para o Estado. Compulsória é pagamento obrigatório. Se não fosse obrigatório, nós não faríamos esse pagamento para o Estado, né? Em moeda, né, ou cujo valor nele se possa exprimir. Então, temos que obrigatoriamente pagar em reais, né, esse valor do tributo para o Estado. Que não constitua sanção de ato ilícito. O que é isso? Nós pagamos tributos, né, para o bem comum, né, para o bem de toda a sociedade, né? Então, jamais o tributo pode ser considerado um ato ilícito, né? A multa de trânsito. A multa de trânsito, né, deve ser paga porque nós cometemos uma ilicitude, né? Andamos com velocidade maior que a via permitia, passamos em um local errado, então obrigatoriamente temos que pagar essa multa. Essa multa é uma sanção por ato ilícito. Então, multa de trânsito não é considerado tributo. Por mais que, no Brasil, o pessoal utilize, né, as multas de trânsito com fins de arrecadação, né? Mas no conceito, né, ele não pode ser considerado um tributo, né? Então, nada que seja uma sanção pode ser considerado tributo, tá? Instituído em lei. Então, obrigatoriamente, né, os tributos precisam ter uma previsão legal para serem exigidos, né? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Né? Todas as previsões de cobrança de tributos, né, precisam estar determinadas em uma lei, né, e, obrigatoriamente, quem faz essa exigência deve cumprir estritamente a previsão legal. Se
ele não cumprir a regra, vai ser considerado ilegal aquela cobrança. Por isso que fala em atividade administrativa vinculada, né? Essas previsões devem existir, né, para aqueles contribuintes mais cuidadosos, fazer a leitura da lei, entender como que é o procedimento de cobrança, entender como funciona toda a questão tributária, certo? Então, quando o Estado vai fazer a exigência, obrigatoriamente esse Estado também tem que cumprir as regras, certo? Se ele não cumprir, será considerado ilegal, né? Então, esse conceito aí é básico, né, sobre a questão do tributo, define, né, o que é um tributo, tá? Então, de forma genérica, né, tributo tem esse conceito. E aí, os autores começam, né, com a definição. Quantas espécies tem no nosso sistema tributário, né? Então, temos várias correntes, né? Alguns autores dizem que temos uma visão bipartite, só temos os tributos vinculados e não vinculados. Outros dizem que temos uma visão tripartite, existem os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Temos a visão quadripartite, que diz que é impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Temos a visão quinquipartite, que aí eles falam que são 5, impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, né? E outros autores estão dizendo que tem 6 espécies tributárias, outros já, os mais contemporâneos, estão dizendo que tem 7 espécies tributárias, né? Por que nós temos que saber isso, né? Porque assim, porque a gente classifica algo, né? Porque cada espécie tributária tem a sua maneira de ser exigida, a sua forma de ser cobrada. Então, por isso é importante a definição de qual é a espécie tributária, para a gente saber se ela é devida ou não, para saber como será cobrada e como o contribuinte deve agir perante cada espécie tributária, certo? E vamos pensar assim, existe hoje, né, um órgão máximo que nós conhecemos, que é o Supremo Tribunal Federal. E para o Supremo Tribunal Federal, quais são as espécies tributárias? Para o Supremo hoje, nós temos 4 espécies tributárias, né? Então, depois eles consideram impostos, taxas, contribuições. Eles só abriram, né, de melhoria e parafiscais, certo? E os empréstimos compulsórios, certo? Então, é muito parecido essa classificação aí no dia a dia, né? Lógico, nós nos filiarmos aí à corrente do Supremo, dizendo que só tem 4 espécies tributárias, então estamos bem acompanhados, né? Não podemos ser mais realistas do que o rei, né? Se o STF está dizendo isso, tudo bem. Mas para fins acadêmicos, né, e fins de pesquisa que nós estamos aí no dia a dia, né, então é importante essa discussão, né, se realmente é 5, se realmente é 4, até para a gente discutir e, na visão do contribuinte, né, tentar diminuir essa carga tributária aí no dia a dia, né. Então, rapidamente, né, o nosso tempo aí é curto, só para a gente comentar, né, rapidamente na teoria quinquipartite, as 5 espécies tributárias, algumas características bem rápidas sobre cada espécie tributária. Então, primeiro, os impostos, né? Então, a primeira espécie tributária, impostos, né? O contribuinte, o cidadão, faz o recolhimento desses impostos ao Estado e não obtém diretamente nenhuma contrapartida do Estado. Esse dinheiro vai para um caixa geral e o administrador público utiliza esse recurso de acordo com as suas políticas públicas, certo? O cidadão diretamente não tem nenhuma contrapartida, né? Ou seja, nós pagamos, né, e o Estado não faz nada, né? Está lá, né, tranquilo, né? Então, a característica do imposto, né, é isso, né? É a inexistência da contraprestação direta do Estado para nós no seu pagamento, certo? Já, quando nós vamos para a segunda espécie tributária, que são as taxas, né, já tem algumas definições diferentes. Primeiro, elas têm que ser específicas e divisíveis. Ou seja, quando vai ser cobrada uma taxa, tem que ser determinado qual é o serviço que vai ser realizado pelo Estado e, ao mesmo tempo, quem está sendo beneficiado, né? Então, tem que ser específico e divisível. Eu pago o valor de uma taxa e, obrigatoriamente, o Estado tem que prestar um serviço para mim. Então, quando eu pago uma taxa, eu estou pagando pelo serviço
que o Estado vai prestar para mim. Né? Então, diferente dos impostos, a taxa precisa dessa contraprestação do Estado, certo? A gente, trazendo um pouquinho aí rapidamente a questão da iluminação pública, né? Os mais experientes podem verificar aí, lembram disso, que na conta de luz vinha lá, taxa de iluminação pública, certo? Isso foi discutido e chegou ao Supremo dizendo que não poderia ser cobrado através da espécie de taxa. Por quê? Ela não é específica e divisível. Não tem como nós definirmos quando cada contribuinte gastou de energia de iluminação pública, né? Imediatamente, foi alterado a cobrança para uma contribuição, que hoje chama-se Contribuição para Iluminação Pública, CIP, né? Por contribuição, uma outra espécie tributária, aí pode ser exigido, né? A terceira espécie tributária é a contribuição de melhoria. Quando que existe essa contribuição de melhoria? Quando existe uma obra pública e essa obra pública beneficia algum cidadão, né? Então, em respeito a esse princípio, né, da vedação do enriquecimento sem causa, quando aquele teu imóvel sofre uma valorização imobiliária, obrigatoriamente você tem que pagar a contribuição de melhoria, certo? Qual que é o mais comum, mais próximo de nós? Asfalto, né? Ou seja, passou o asfalto na frente da nossa casa, do nosso terreno, valoriza o imóvel, né? Nós vamos fazer o pagamento da contribuição de melhoria, certo? Só que tem que valorizar, né? O fato gerador é a valorização, certo? Se não teve valorização, né, não tem por que pagar a contribuição de melhoria, tá? A quarta espécie tributária são os empréstimos compulsórios. Discutiu-se muito se o empréstimo compulsório era um tributo, certo? A conclusão que nós temos hoje é que o empréstimo compulsório é um tributo, ele está dentro do sistema tributário nacional, né? E, em razão do seu caráter compulsório, ele é considerado tributo. Qual é a característica principal do empréstimo compulsório? O Estado vai nos devolver esse dinheiro, certo? Então, o Estado vai fazer um empréstimo dos contribuintes durante determinado tempo, né? E na lei de criação ele já define como será feita a sua devolução, né? Então, uma característica diferente dos tributos, né, é a sua restituição. Quando o Estado cobra algum empréstimo compulsório, ele vai nos devolver, certo? Então, diferente dos outros que não tem devolução, o empréstimo compulsório será devolvido, né? E a quinta espécie tributária são as contribuições especiais, certo? Por que surgiu as contribuições especiais de uma forma assim, bem rápida? Alguém conseguiu analisar e verificar, né, que cada vez que o Estado aumentava os impostos, ele acabava aumentando com o repasse para os estados e municípios. Então, quando o governo federal criava um imposto, obrigatoriamente pela Constituição, tem que fazer os repasses para os estados e para os municípios. Alguém, né, que faz aí política tributária, verificou, peraí, cada vez que nós aumentamos um imposto, nós repassamos aos estados e municípios. Então vamos criar uma outra espécie tributária que a gente não precisa repassar nada para estados e municípios. Por isso que o nosso sistema aí hoje tem uma enxurrada de contribuições. Porque a competência é do governo federal, ele cria as contribuições e não precisa repassar nada para estados e municípios. Você passa de acordo com as suas políticas também, né, de acordo com as suas definições. Tá? Qual é a principal característica dessa espécie tributária? Somente aquelas pessoas que serão beneficiadas com aquele fim que é criado a contribuição é que vai fazer o pagamento das contribuições dessa espécie tributária. Ou seja, somente aquele grupo de pessoas que terá algum benefício é que fará o seu pagamento, certo? Não são todos que contribuem aí com essa espécie tributária, né? Então, nós dividimos aí essa espécie tributária em três, né? Vamos chamar aí as sociais, as de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas, né? Então,
são as 3 subespécies das contribuições especiais. Tá? Então, as sociais do INSS, né? As intervenções do domínio econômico, um exemplo aqui, adicional de frete para a renovação da marinha mercante, e as de interesse das categorias profissionais, que são OAB, CRC, são aquelas que atendem aí as categorias. Tá? Então, grosso modo, assim, falando sobre essa espécie tributária, ela é criada com um fim específico e aquelas pessoas que são beneficiadas é que farão o seu pagamento. Tá? Então, de maneira assim, muito rápida, né? Muito rápida, né? Pra gente fazer uma síntese assim, né? As espécies tributárias no nosso sistema, segundo o Supremo Tribunal Federal, são 4, né? Impostos, taxas, contribuições especiais e de melhoria e os empréstimos compulsórios. Tá? Na visão dos autores, os pesquisadores, né? Pode ter 2 espécies, chegando até 7. Né? Aqui eu mais gosto, me filio, acho que é da visão das 5, né? Visão quinquepartite, né? Que é impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Né? São 5 que você acaba abarcando todas as que estão previstas no nosso sistema aí como um todo. Lógico, né? Para o cidadão comum, fazer essa definição aí não é fácil, né? Então, a gente vê várias pessoas se confundindo, né? No dia a dia, né? Chamando, ora, o que é imposto de taxa, o que é taxa de imposto, o que é uma contribuição de imposto, né? Mas a finalidade de todas essas espécies aí é aumentar o caixa do Estado, né? Essa é a função principal aí de todas essas espécies tributárias aí do nosso sistema. Uhum. Bom, então, antes da gente ir para a parte das perguntas, vamos para o nosso último tópico, né? Que é essa questão dos princípios constitucionais. O que eles são, esses princípios constitucionais tributários? Então, assim, como vocês já verificaram que essas regras tributárias favorecem o quê? A cobrança de impostos, né? Ou seja, é uma imposição do Estado para o cidadão. Então, o legislador, ao criar a Constituição, né, o que a gente chama aí de poder originário, né, criou o quê? Vamos criar alguns princípios para tentar segurar um pouquinho essa força da União aí, dos estados e dos municípios em exigir os tributos do cidadão. E aí, criou os princípios constitucionais tributários. Dentro da Constituição são vários, né? Vamos comentar só rapidamente alguns deles aqui. Então, o princípio da legalidade. Está lá no artigo 5º, né? Está lá no artigo 150, determina o quê? Que o tributo só pode ser exigido do cidadão se existir uma lei que estabeleça as regras para sua cobrança. Né? A criação obrigatória deve ser feita por lei. Certo? Então, se não existir uma lei para a cobrança do tributo, ele não será devido. Né? Tem uma exceção aqui importante, que é as famigeradas medidas provisórias. Né? E o Executivo acaba alterando, né, e os impostos, os tributos de maneira geral, certo? Em todas as suas espécies tributárias, e depois que ele cria, o que ele altera, ele encaminha para o Congresso Nacional para votação. Né? Então, uma exceção à regra aí são as medidas provisórias que podem alterar os tributos. A última posição do Supremo sobre o assunto, qual é? É que as medidas provisórias podem alterar tributos já existentes, certo? Podem majorar tributos já existentes, mas não podem criar novos tributos. Essa é a atual posição do Supremo sobre as medidas provisórias, certo? Então, princípio constitucional para proteger o cidadão. Só vai pagar tributos se existir lei que determine essa cobrança, certo? O segundo princípio constitucional é o princípio da anterioridade. O que é esse princípio da anterioridade? Define que o tributo que for criado nesse ano calendário, nesse exercício social, só pode ser exigido no próximo exercício, no próximo ano calendário, certo? Com exceção às contribuições, né, de caráter social que podem entrar em vigência dentro do mesmo ano calendário. E os 4 impostos chamados de regulatórios, que é o imposto de importação,
o imposto de exportação, o IOF e o IPI. Mas o que é isso? Que a União utiliza desses impostos para regular a economia. Então, eles chamam, além da função de arrecadar, eles têm essa função extrafiscal. Como eles têm essa função extrafiscal, eles também não respeitam o princípio de anterioridade. Um exemplo bem rápido para vocês, para a gente gravar. IPI dos carros. O governo quer incentivar a venda de carros, abaixa a alíquota do IPI, certo? Ele quer restringir a venda de carros, aumenta a alíquota do IPI. Imposto de importação. Ele quer permitir a entrada de produto estrangeiro, diminui a alíquota de importação, certo? Quer incentivar a entrada de produto estrangeiro, diminui a alíquota de importação. Quer restringir, aumenta a alíquota de importação. Então, esses 4 tributos, aí, em razão do seu caráter regulatório da economia, não respeitam o princípio da anterioridade. Então, o princípio da anterioridade define que o tributo cobrado, criado nesse exercício social, só pode ser exigido no próximo ano, no próximo exercício. O que acontecia? No dia 31/12, todo mundo lá já tomando sua champanhe, e lá, no Diário Oficial da União, saindo lá um monte de novas leis tributárias, Publicava no dia 31 de dezembro e já entrava em vigor no dia 1º de janeiro. Ou seja, respeitava o princípio da anterioridade, mas impossível, de qualquer empresa, de qualquer entidade, acompanhar essa mudança que aconteceu no último dia útil do ano, certo? Então, foi inserido na Constituição mais uma anterioridade, uma chamada anterioridade nonagesimal. O que é isso? Que todas as regras tributárias só têm efeitos a partir de 90 dias da sua publicação. Então, mesmo que a lei seja publicada no dia 31, ela passa somente a ter eficácia 90 dias após a sua publicação. Ou seja, não dá tempo das empresas se organizarem aí no dia a dia. A gente chama esse princípio também de princípio da não surpresa, para que os contribuintes tenham tempo, de conhecer as alterações, e fazer os seus ajustes na sua rotina. É o princípio da irretroatividade. O que é esse princípio? Que as regras tributárias só têm efeitos para frente, só têm efeitos prospectivos, ou seja, nenhuma lei tributária pode retroagir para exigir tributos de um cidadão, certo? Então, criada uma norma, ela só tem efeitos para frente, certo? A lei do tempo rege o ato. Isso seria a definição aí desse princípio. Lógico, existe a irretroatividade benigna. Por exemplo, quando tem uma alteração legislativa e essa alteração beneficia o cidadão. Aí sim, se for para beneficiar o cidadão, ela pode retroagir, certo? Mas para cobrar tributos, exigir tributos, ela não pode, em hipótese alguma, retroagir. Tá? E por fim, o último aí, princípio, acho que tem mais 2 ainda, que é o princípio da igualdade, que discute-se muito no dia a dia aí no ambiente empresarial. Se a gente pegar a história, você vai ver lá que o princípio da igualdade já surge lá na filosofia, lá em Aristóteles. Mas, em regra tributária, o que isso significa para nós? Que obrigatoriamente os contribuintes que estejam nas mesmas condições devem ter a mesma carga tributária. Não pode existir diferença entre os cidadãos, certo? Ou seja, se a regra vale para um, vale também para aquele cidadão, para aquela empresa, para aquele contribuinte que esteja na mesma condição. Não podemos tratar de forma diferentes os contribuintes que estejam nas mesmas condições. Tá? E por fim, o da capacidade contributiva, a vedação ou confisco que a gente chama. O que é esse princípio? Que a carga tributária brasileira não pode ser tão alta que exproprie o patrimônio do particular. Certo? Então vamos pensar, o pagamento de tributos no país é uma invasão do patrimônio. O Estado pega parte do nosso patrimônio, certo? E utiliza para o bem da coletividade. Então, se o tributo tiver um caráter
muito abusivo, excessivo, ele vai ser considerado confisco, certo? Então, a Constituição também define que os tributos não podem ter caráter confiscatório. Existe um método cartesiano para a gente dizer se é isso, um percentual? Não existe, né? A gente tem que analisar caso a caso se aquela regra, aquela definição tributária tem um caráter confiscatório, certo? Né? Então, não pode, né, de forma assim abusiva, né, que o patrimônio do particular passe para o Estado, né, de forma muito rápida, né, como aconteceu, dando um exemplo assim para a gente fechar, os municípios, né, esses terrenos abandonados, né, alguns municípios criaram uma lei dizendo que os terrenos que não fossem cuidados, ser lançado um valor de cobrança de 20% sobre o valor do imóvel. Ou seja, em 5 anos o imóvel passaria a ser do Estado, né. Chegou isso ao Supremo, o Supremo disse que era inconstitucional, porque num espaço muito, muito curto, né, o bem seria expropriado pelo Estado, certo? Então, o que ele definiu? Que o Estado precisa fazer a manutenção, a limpeza e cobrar o custo do proprietário, né? Essa é essa definição atual hoje do Poder Judiciário, né? Então, em rápidas palavras, né, esses princípios constitucionais, então, visam o quê? Dar uma segurança, né, ao cidadão, ao contribuinte, na hora do pagamento dos tributos, tá? Então, de forma rápida, né, nessa uma hora que nós temos aí, tratamos, então, da necessidade de dinheiro do Estado, o que é o nosso sistema constitucional tributário, as espécies tributárias e os principais princípios constitucionais tributários, né, que estão aí tudo previsto na Constituição e visam, como um todo, né, regular essa relação aí entre o Estado e o particular no pagamento de tributos aí dentro do Estado brasileiro. Uhum. Bom, pessoal, vamos passar para as perguntas, acho que dá umas 2 perguntas ainda. Mas primeiro, professor, eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre a prova, como é que vai ser, aí, explicar um pouquinho para o pessoal. Então, assim, eu sei que todos os alunos ficam preocupados com a prova, né? Isso é incrível, né? As perguntas que nós elaboramos nos testes para vocês durante as semanas da disciplina foram perguntas objetivas, né? Que vocês foram até o material, fizeram a leitura e encontraram lá as respostas, né? As questões bem tranquilas, né? Tanto na área tributária, quanto na parte comercial, onde que tem lá, onde que trata do que é empresa, o que é empresário, quais são os tipos societários que tem hoje no Brasil, né? Então, dessas questões que vocês resolveram, dessas questões que vocês trabalharam, vamos retirar algumas dessas questões e inserir na prova. Qual é o detalhe? Não são as mesmas questões, elas são muito parecidas. Então, quando vocês forem resolvê-las na prova presencial, façam uma leitura bem com calma, né? Uma leitura com calma de cada questão e vejam o que ela está pedindo, né? Vai ter questões de verdadeiro ou falso, vai ter questão para vocês relacionarem lá quais são as respostas em relação ao que está sendo pedido no início do exercício, mas precisa o quê? De atenção. A prova não está difícil, mas precisa de atenção. Quem fez a leitura do material? Quem respondeu as questões que foram lá inseridos na plataforma Moodle? Fará com tranquilidade a prova, certo? Agora, quem não fez a leitura, né, e quem não se dedicou um pouquinho para a disciplina, aí vai ter dificuldade para a solução da prova, né? Além disso, né, tem 2 perguntas, né, que são subjetivas, tá? Que vão tratar o quê? Uma da questão do sistema tributário nacional e a outra tratando da questão do direito empresarial, certo? Tranquilas as questões também, né? Não tem nenhuma dificuldade. Questões bem claras, mas que, no mínimo, vocês precisam fazer uma leitura do material que está lá na plataforma Moodle, senão vocês não conseguem resolver, tá?
Então, em síntese, né, a prova são questões objetivas, né, com valor 8, e 2 perguntas de valor 1, cada uma delas, né, relacionadas aí a uma do Sistema Tributário Nacional e a outra da questão do direito empresarial daí, né, da empresa como um todo. Alguma pergunta, então, pessoal? Bom, então a gente vai encerrando por aí, daqui a pouco a gente vai começar já a webconferência com a professora Julie. Então, obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço, né, estarei aí à disposição aí dos alunos, né, na plataforma Moodle aí para responder algum questionamento que eles estejam aí, dúvidas ainda em relação à prova, em relação ao conteúdo como um todo aí. Ok? Bom. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Então, até daqui a pouco.